como deixar de ver, de ter um olhar para as outras pessoas que compõem a política como um todo. Então, nas várias vistorias que nós estamos fazendo, nos vários municípios que nós estamos visitando, o nosso parâmetro, o nosso olhar é regulado por aquilo que está colocado na lei, né? Por aquilo que deveria estar sendo implementado, tanto pelos municípios quanto pelas empresas e pelo próprio governo do Estado. Então, a nossa principal ferramenta é a lei e, obviamente, toda uma outra legislação complementar que está sendo construída a nível dos estados, a nível dos municípios, para que essa lei maior possa vigorar. Inclusive, ouvindo, né, com ouvidos abertos em relação aos questionamentos que existem também sobre essa própria lei. Então, queria agradecer a sua presença aqui, né, e queria, enfim, te deixar à vontade. Eu sei que você tem aí até 3 horas da tarde, né? Então, te deixar à vontade para fazer esse apanhado para nós, né? Obrigada. Ok, obrigado, deputada Jamira. Boa tarde a todos, a todas. Eu primeiro peço desculpas, eu apenas ontem à noite recebi o convite. Eu não preparei uma apresentação específica para esta reunião, mas eu acho que posso transmitir as questões básicas, principais da política de Estado, que tem as interfaces com todo esse tema da aplicação da política nacional, da 12305. Vou tentar dar o foco solicitado na questão dos consórcios, que eu acho que é relevante e o Estado do Rio está avançando nisso, sem dúvida. E, na medida do possível, fazer a ponte com os temas que são os temas focais que a deputada indicou aqui, né, na questão dos programas que tem interface com a questão dos catadores. Inicialmente, eu acho que a gente tem que lembrar, a Lei 12.305 traz uma série de responsabilidades e obrigações para todos os atores, né? Tem responsabilidade compartilhada na logística reversa, tem a responsabilidade de municípios no encerramento dos lixões, é a responsabilidade dos municípios, tem a responsabilidade pela coleta seletiva, tem a inclusão social dos catadores. Quer dizer, não é uma lei simples de ser aplicada, mas ela tem uma visão abrangente e, como eu comentei com a deputada, eu tive o prazer, eu acho, hoje em dia, deputada, modestamente, eu me sinto recompensado de ter trabalhado na elaboração desse projeto quando estava no Ministério do Meio Ambiente, porque quando a gente vê, tem tanta lei que não pega no Brasil, e a gente pega uma lei como essa, que está todo mundo discutindo. São os empresários preocupados com a sua imagem ou com o que pode repercutir, são os catadores, são os municípios, é Ministério Público, é Estado, é o Executivo, Legislativo, o Judiciário, né? Enfim, todos os atores estão estudando e estão indo adiante. Agora eu digo o seguinte também, essa lei só está pegando porque lixo tem valor. Se lixo não tivesse valor, seria mais uma lei decorativa. Então é lógico, os catadores sabem que são parte de uma cadeia produtiva da reciclagem e eles sempre viveram disso e têm que cumprir esse papel da sua sobrevivência e da melhor forma, da maneira mais condigna. O empresário, o gerador, tem um lado que a lei obriga ele a fazer logística reversa, mas de outro lado, isso é uma estratégia de menos, de menor demanda por matéria-prima, de colocar os resíduos de novo na cadeia produtiva. Então, eu acho que é uma lei muito interessante e, nesse sentido, também trago aí a saudação do Firmino, do MIC. A comissão tem um papel, tem esse foco importante, mas acho que é um tema que está na crista da onda e eu acho que é muito prazeroso a gente discutir algo que é tangível. Quando a gente discute, às vezes, outras coisas são mais abstratas, até mudanças climáticas, etc., é mais abstrato, nos afeta, mas é mais abstrato. O lixo é tangível. E também, antes de avançar, dizer, eu tinha deixado os slides lá para o final, que nós estamos trabalhando no plano estadual
de resíduos sólidos como manda a lei. Os municípios têm que fazer seus planos, o Estado tem que fazer seu plano. Nós estamos trabalhando no plano que consolida uma série de ações que já estão acontecendo. A política já está acontecendo, com as dificuldades de implantação, com os avanços e retrocessos, né? Mas isso está sendo consolidado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Vai ter um seminário maior no dia 2 de agosto, logicamente vocês receberão o convite, e o plano deve estar pronto para a Conferência Estadual de Meio Ambiente, cujo foco é resíduos sólidos, geração, trabalho e renda, que vai ser 13, 14 e 15 de setembro. Consórcio. E por que consórcio? Então, aqui já numa sessão que eu já vim aqui na Assembleia, deputado, acho que a senhora estava também, teve um deputado que falou sobre a questão, vocês me perdoem a polêmica, eu gosto de polêmica também, não tenho receio não. O deputado, eu não vou nem lembrar o nome dele, mas ele falou, infelizmente foi encerrado o lixão de Itaoca. E eu tive que dizer, infelizmente não. Porque ter lixão e ter catador catando em lixão é a pior coisa que a gente pode ter. Agora, a questão é o que a gente encerra, como encerra, para onde vai, como é que o catador é inserido, etc. Então, a ideia é sair do cenário do século XIX, né, de lixão, para o cenário do século XX, que é o aterro sanitário, né, sem a mistificação das novas tecnologias, porque elas existem, tem um monte de gente vendendo tecnologia todo dia na secretaria e para todos os prefeitos, tecnologias milagrosas que transformam o lixo em qualquer coisa, e aí a gente tem que lembrar o que a lei diz. Temos que primeiro reduzir, reciclar, reutilizar, incorporar os catadores e, né, aí encaminhar para a disposição final, fazer tratamento de disposição final e, eventualmente, sim, aproveitar energeticamente biogás, né, energia elétrica e tal. Só que essas contas não se fecham. Se eu for direto para uma incineração, isso é inviável e eu estou levando o lixo que poderia ser reciclado e utilizado em ganho para os catadores para transformar em energia elétrica, que não é o maior problema do Brasil. Bom, considerando que a gente quer sair de lixão para aterro sanitário, a gente precisa ter aterro sanitário como solução, né? Senão eu não tenho como fechar o lixão. Não adianta eu dizer no município, vem o Ministério Público, todos os prefeitos estão aí apavorados. Ministério Público, feche-se o lixão, mas leva para onde? Leva lá para a seropédica, né? Vai sair de onde para onde? Então, a lógica é a seguinte, esse gráfico demonstra apenas o seguinte, que quanto menor o aterro sanitário, maior é o custo operacional dele. E quanto maior o aterro sanitário, menor o custo operacional, menor o custo por tonelada. Tá? Só para vocês terem uma base de comparação. Miguel Pereira, quer dizer, porque a gente poderia ir na lógica seguinte, cada município faz seu aterro sanitário. Tem dinheiro no Ministério das Cidades, tem dinheiro na FUNASA, faz seu aterro sanitário. Primeiro, quanto vai custar fazer um aterro sanitário em 92 municípios do Rio? Segundo, quanto vai custar operar cada aterro? Terceiro, qual a capacidade dos municípios operarem os seus aterros sanitários? Em 3 meses vira lixão, garanto. Garanto que os municípios não cobram taxa de lixo, não cobram sequer tarifa de lixo dos grandes geradores. Outro dia eu estava com prefeitos e eles falaram, não posso cobrar taxa dos munícipes, são pobres, não pagam nem IPTU. Verdade. E o senhor cobra tarifa de grandes geradores, de supermercado, de hotel? Né? Não cobra. Bom, provavelmente o supermercado é de algum parente seu, né, prefeito? Aí o prefeito, não, o supermercado é meu. Né? Bom, lógico, não cobra. Mas, prefeito, vocês cobram tarifa de lixo, daquela quantidade de lixo gerado dos bancos? Não. Bom, mas o banco não cobra a tarifa da prefeitura, não cobra uma taxa da prefeitura para operar? Então, como é que a prefeitura não pode cobrar a tarifa dos grandes geradores para ajudar nos seus custos de operação? Mas o cenário é que elas são frágeis. Então, nós precisamos
encontrar o quê? Escala de sustentabilidade. Escala, na Europa se chama os âmbitos territoriais ótimos. Só que na Europa o trabalho é apenas técnico, porque a maioria dos países são países unitários. Portugal, Espanha, o governo central diz: vai ser município A, B, C, D, vão formar consórcios, vão fazer grupos, e aí vai ter um aterro sanitário atendendo a eles. No Brasil, a lei de consórcios públicos, que é a lei 11.107 de 2005, ela é a lei do pacto federativo. Então, nós não podemos impor, o Estado não pode impor isso ao município, né? Tem que ser um trabalho de convencimento e de articulação. Bom, então o âmbito ótimo é aquele que permite eu ter uma solução de disposição final de resíduo que seja sustentável, que atinja um valor plausível dessa operação e que esse conjunto de municípios possa operar corretamente esse aterro sanitário. Só para dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro para vocês. Miguel Pereira ganhou um aterro sanitário da Funasa, de presente. Eu brinco aí, muitas vezes eu digo o prefeito que é o aterro para chamar de seu, né? Um aterro não custou nada para o município, fundo perdido da Funasa. São 15 toneladas dia, se não me engano, lá em Miguel Pereira. Sabe quanto está custando para ele operar esse aterro? R$220 a tonelada. Presente de grego. Ele não tem como, já está virando lixão. Aí você tem que ir lá, R$220 a tonelada. Enquanto que você tem que buscar uma escala entre 50 a 80 reais a tonelada dia, que é o plausível que a gente começa a ver, né, nos aterros sanitários. Então, dentro dessa lógica, o Estado começou a trabalhar a primeira etapa que nós chamamos do Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Na verdade, o Plano Estadual ele não está começando agora. Ele começou desde o Pacto pelo Saneamento, do Chão Zero, 2007 2008, a discutir com os municípios qual é a territorialização, quais são os arranjos possíveis, deputada, que a gente pode ter conjunto de municípios levando para aterros sanitários, porque também não adianta eu ter um ou dois aterros sanitários fantásticos no estado, que eu tenha que viajar distâncias enormes, o custo de transporte torna inviável. Então a lógica foi, em primeiro lugar, na região metropolitana, né, onde o setor privado sim tem interesse, porque lixo é dinheiro, né, porque o serviço gera valor, né, sim, que venha o setor privado. E foram sendo licenciados aterros sanitários, centrais de tratamento de resíduos. Na região metropolitana já temos 8, se não me falha a memória, né, no entorno da região metropolitana. E por que isso? O estado do Rio de Janeiro tem 15 para 16 milhões de habitantes, né, dos quais 3/4 estão concentrados na região metropolitana. O lixo também está concentrado aqui. Então é lógico que isso atrai o setor privado, né? Bom, nesses aterros o Estado não colocou um tostão. O Estado cumpriu apenas seu papel de licenciador e tem que cumprir o seu papel de fiscalizador da prestação do serviço. E mais, agora a partir da lei que foi aprovada na Alerj, a lei 6362, que fala do perfil dos aterros sanitários, que todos eles cumprem uma função regional. Essa lei também remete em prazos à Agenersa como entidade reguladora dos aterros regionais, principalmente daqueles onde o Estado estiver participando junto com os municípios do encaminhamento dos custos operacionais, ou seja, alguém precisa regular esse serviço, né? E não pode ser o próprio município. Quando o aterro é do município, construído pelo município, operado pelo município, tudo bem. A lei 6362
diz que esse é um aterro municipal, ele vai se regular do jeito que quiser. Tá? Todos os outros aterros sanitários, eles são regionais, eles têm essa característica regional. Mas aqui nesse mapa vocês podem ver o que está já em verde, né? São consórcios já formalizados. Por quê? Se na região metropolitana ou nas áreas de maior concentração de população e de recursos, o setor privado já foi buscar e procurou fazer seus aterros sanitários, Barra Mansa, Campos lá em cima, que a deputada estava me falando, né, da situação lá do aterro, etc. Né? Nesses outros blocos, os municípios são muito mais pobres. Então, o que nós fizemos nesse caso? Nós fomos articular com os municípios, discutir com eles o que seriam esses âmbitos ótimos, a possibilidade de fazer consórcios intermunicipais, e para esses consórcios intermunicipais o Estado entra com o recurso de construção do aterro sanitário. Tá? Só que também a gente sabe que os consórcios, mesmo quando já formados, então é um processo demorado. Depois que todos aprovam, aí tem a liderança, a presidência do consórcio, vai buscar obter o CNPJ na Receita Federal, o que também não é fácil, porque a Receita Federal não conhece consórcio público de direito público. Não conhecia, está começando a conhecer. Isso leva 2, 3 meses, 4 meses. Tá? Por quê? Porque o consórcio passa a ser uma entidade de direito público. Os municípios vão aportar recursos a esse consórcio para operar esses aterros sanitários. Bom, o foco principal dos consórcios que a gente fez até o momento é aterros sanitários, mas os consórcios não são só para aterro sanitário, são para resíduos sólidos em geral, para que a gente possa trabalhar coleta seletiva, logística reversa, resíduo de construção civil, resíduo de saúde, cada um com a sua característica. Nesse mapa vocês também podem ver que o que está em vermelho são aterros sanitários construídos. O que está em amarelo são os aterros que faltam construir. Então vejam só, com essa lógica de regionalização, dos 92 municípios do estado, nós vamos ter apenas 27 aterros sanitários no total. Tá? 27 ou 28, porque tem um. Tudo bem? Posso mostrar a vocês, hoje eu estou vindo para cá de uma reunião com o pessoal de Resende, da região sul Fluminense 2, estamos discutindo se ali é o caso de fazer um outro aterro sanitário, que vai custar na faixa mais de 20 milhões de reais, que teriam que ser gastos em 2 anos, ou se faz um transbordo para levar para um grande aterro sanitário que já está implantado em Barra Mansa. Então vejam como essa lógica, ela não é rígida, ela tem que ser debatida em cima de números, em cima dos custos, em cima de quem paga o que dessa conta. Tá? Bom, então, olha só, lá em cima a gente tem o consórcio Noroeste Fluminense. Eu vou mostrar só alguns detalhes para vocês terem uma noção assim, um pouco mais de cores. No Noroeste Fluminense são 16 municípios e a previsão é de 2 aterros sanitários. O primeiro aterro já vai ficar pronto daqui a 1 mês e meio, 2 meses, que é em São Fidélis, de baixo. E o segundo aterro ainda nem começamos a projetar, que vai ser em Itaperuna, a prefeitura ainda está desapropriando. Então os 16 municípios estão formados já em consórcio. Entretanto, nós sabemos que os consórcios intermunicipais são muito frágeis. Se os municípios não dão conta de resolver o seu problema do lixo, também não estão preparados para trabalhar em consórcio. Por isso, a ALERJ aprovou 2 leis que permitem ao Estado participar dos consórcios como ente consorciado. Lei 6333 e Lei 6334. Depois, se quiser, explico até por que 2 leis. Uma é para um consórcio e a outra é para outros 7 consórcios. Não?
A ideia é que o Estado sendo partícipe do consórcio, a gente pode dar mais musculatura a esse consórcio, maior vida, né? Melhor resultado. E temos agora a perspectiva de montar um grupo, uma unidade de apoio aos consórcios na Secretaria. Porque por enquanto na Secretaria sou eu e mais um, né? Nesse tema. Então criar uma estrutura, né? Mínima que permita a gente trabalhar junto com os consórcios. Em outros casos, deputado, que são os verdes mais clarinhos, são consórcios que estão em formação, ainda não obtiveram o CNPJ, tá? E os outros azulados aí são os arranjos regionais. São vários municípios levando para um aterro sanitário, mas que não está consolidada a estrutura de consórcios, o que não impede que os municípios levem para um aterro sanitário graças a essa lei que foi aprovada no final do ano passado. Bom, quando eu extrapolar meu prazo, por favor, vocês me digam. O cenário atual é esse. Já temos 5 consórcios formalizados, 3 em formação, 7 acordos regionais, que eu digo que é esses direcionamentos, 2 arranjos em definição e 7 soluções individuais. Quer dizer, município como Friburgo já tinha o seu aterro, você me citou agora Rio das Ostras, já tem o seu aterro funcionando, né? Então, esse é o cenário que nós temos. Temos então já 19 em operação, mais 8 previstos, que estão em fase final de construção, 3 ainda falta projetar. A ideia é termos 27 ou 28 aterros. Lixões desativados, e aí eu vou concordar com a deputada, o fato de estar desativado não quer dizer que não tenha gente jogando lá, né? 45 lixões desativados, isso é a minha contabilidade. Às vezes aparece um que não está na contabilidade, tem novidades, e 17 ativos. Esse é o cenário que nós temos agora e que queremos chegar. Opa. Então, vejam só, da nossa contabilidade, mostrando a evolução que aconteceu com esse programa Lixão Zero. Até 2010 a gente tinha 30 municípios levando resíduos para aterro sanitário. Aterro sanitário devidamente licenciado. Mas isso era só 11% dos resíduos do Estado. Em 2011, 43 municípios, 40% dos resíduos indo para aterro sanitário, deixando de ir para lixão. Em 2012, pulamos de 43 para 58, mas pulamos de 40 para 93%. O que significa esse salto? Foi Gramacho, é o encerramento de Gramacho. Ora, se Gramacho se o Rio de Janeiro gera 8 mil toneladas, metade dos resíduos do Rio de Janeiro, quando encerrou Gramacho e levou para a Seropédica, né, passou essa equação aqui, né, essa porcentagem pulou. A nossa previsão é chegar até 2013 com 95% dos resíduos indo para os aterros sanitários, por isso estamos correndo também na construção desses aterros. Vamos terminar mais 3 aterros em breve, para chegar na meta que está na Lei 12.305. Deputada, eu sei que lá em Brasília tem um movimento da Associação Brasileira de Municípios, Dr. Paulo Zilkowski, Confederação, né? Que está tentando postergar o prazo de 2014 para encerramento dos lixões, tá? Mas eu não posso jurar, porque em política pública a gente não jura, mas posso afirmar que nós estamos fazendo todo o possível para que o Estado do Rio seja o primeiro Estado do Brasil a, de fato, encerrar os lixões em 2014 como manda a lei. Por enquanto não mudou, não sei se vai mudar. Não gostaria que mudasse, tá? Porque é uma meta plausível se os estados, né, tiverem uma política adequada. Então esse aqui é apenas um gráfico que mostra essa evolução, não quero me estender. Um exemplo de um consórcio bastante interessante e complicado.
E deputado, olha que interessante, no sábado eu estive na Conferência Municipal de Meio Ambiente de Petrópolis, debatendo isso com a população. O consórcio Serrana 2 é um consórcio já formalizado. São 5 municípios, não, 6 na Sapucaia. 6 municípios que tem a seguinte situação: Petrópolis, que é muito grande, gera mais de 400 toneladas dia, Três Rios, que é o médio, e os outros pequenininhos. Tá? Petrópolis tem um aterro controlado que vai terminar a vida útil daqui a poucos meses. Está desesperado porque o Ministério Público está em cima, o INEA está em cima, etc. Bom, então a ideia é ter um aterro regional em Três Rios, numa área, porque Petrópolis é área de preservação permanente, não tem onde fazer aterro sanitário. Só que nessa transição, já tinha um aterro construído em Sapucaia por Furnas. Foi construído por conta do licenciamento da hidrelétrica de Simplício. Então, o acordo que foi feito nesse consórcio é que todos os municípios, menos Petrópolis, levam os seus resíduos por 2 anos até Sapucaia, termina a vida útil desse aterro sanitário, enquanto isso se constrói um grande aterro sanitário em Três Rios, que Petrópolis vai levar os seus resíduos para lá. Agora eu já vou entrar na outra parte que eu acho que interessa essa comissão. Mas que coisa maluca levar os resíduos de Petrópolis para Três Rios para eventualmente tirar de lá o que precisa ser reciclado e comercializado aqui embaixo, na região metropolitana. Então, é evidente que Petrópolis tem que avançar nos seus programas de coleta seletiva, né, e de preferência coleta seletiva solidária, que já tem um pequeno programa lá, para evitar que os resíduos vão até aquele aterro. Imaginem 400 toneladas, o que significa isso, em termos de custo de transporte. Não estou nem imaginando o que significa do ponto de vista de aproveitamento dos resíduos de valor para os próprios catadores. Então, esse é um consórcio que tem uma situação complexa. Cada um deles é um cenário. Tá? Eu não vou cansar vocês, tem desenhos e desenhos para cada um desses consórcios. Mas olha só, a lógica da consolidação dos consórcios. Esse foi o único slide que eu fiz de ontem para hoje. Tá? Primeiro, para que esses consórcios deem certo, se consolidem, eles têm que deixar de ser intermunicipais e passam a ser consórcios interinstitucionais. Então, a participação do Estado no consórcio. Segundo, o Estado participa do consórcio, ele vai entrar no contrato de rateio dos custos operacionais daqueles aterros sanitários dos consórcios, que devem ser concedidos à operação privada. São editais com concessão a especialistas. Não vou esperar que o município de Sapucaia opere o aterro dele. Vai virar lixão em 2 meses, não adianta. Essa história o Brasil já viu e já enterrou muito dinheiro no lixo. Já jogou muito dinheiro no lixo. Né? Então nós temos recursos do FECAM, Fundo Estadual do Ambiente, né? É o dinheiro do petróleo bem usado, digamos assim, né? Para apoiar os municípios e os consórcios, né? Dividindo com eles os custos de transporte e disposição final dos resíduos durante 1, 2, 3, 4 anos. A gente está discutindo com cada consórcio como será esse rateio. Enquanto as prefeituras fazem seu plano municipal de resíduos sólidos, fazem seu plano municipal de coleta seletiva, diminui a quantidade de resíduo que vai para o aterro sanitário, né? E passa a cobrar a taxa de lixo de quem tem que pagar. E vai ter mais recurso também para entrar nesse rateio. E a consolidação do grupo de apoio que eu falei para vocês que a gente está criando na Secretaria. Agora, adianta fazer só consórcio e disposição final de resíduos, pessoal? Não adianta. Tá? Então, os programas estão interligados. Tá? O programa Lixão Zero, de encerramento de lixão, está ligado sim a essa visão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos que a gente está consolidando, tá? A visão de consórcio, a esse programa de apoio aos municípios com compra do lixo tratado, municípios isolados que a gente está dando recursos do FECAM para reduzir o que eles pagam, digamos, para nem reduzir,
para subvencionar uma parcela do que eles pagam naquele custo do aterro sanitário. Se a prefeitura jogava o lixo no fundo do quintal, qual era o custo para ela? Entre aspas, zero. Não está contabilizando o custo social nem ambiental. Ela vai ter que passar a levar para um aterro sanitário devidamente licenciado, operado, vai ter que pagar R$50 a tonelada, R$40 a tonelada, R$70 a tonelada, dependendo do porte do aterro. O município se preparou para isso? Não se preparou. Então, nessa transição, esse programa estava trabalhando em 17 municípios. Eu tenho um mapa aí, mas não vou cansar vocês. Vai agora trabalhar com todos os municípios do estado. É um programa que está disponibilizado. Tem município que não quer trabalhar com isso, que diz: a minha cooperativa, os meus catadores, eu já não tenho mais, eles foram contratados por um empresário. Então eu não quero coleta seletiva solidária. Bom, eu não posso obrigar. Já nem acho um catador lá. Tá? Agora, para o Estado entrar e apoiar com o seu programa, o programa é coleta seletiva solidária, onde os catadores são senhores das suas cooperativas e fazem parte e devem ser contratados das prefeituras. É isso que diz a Lei 12.305. Tá? Um programa com consórcio da Baixada, específico para entulho, e toda a discussão da logística reversa, que a deputada já disse que um dia vai me chamar para discutir, que eu adoro esse tema, mas ele é muito complicado. Tá? E o que a gente tem para dizer para os municípios: façam isso ou façam aquilo? A gente tem uma cenourinha, deputado. A gente tem dinheiro para ajudar na construção do aterro sanitário, o dinheiro do FECAM para compartilhar os custos no contrato de rateio, tem o ICMS ecológico. O município parou de jogar no lixão, ele passa a ter várias vantagens. Primeiro, o Ministério Público vai deixar de ficar mandando notificação todo dia para o prefeito. Essa, para muitos prefeitos, essa é a principal vantagem. Mas a outra vantagem é que ele passa a ter um ICMS verde maior. E se ele for sede de aterro sanitário, ele tem um ICMS maior, ICMS verde maior ainda. O Coleta Seletiva Solidária trabalhava anteriormente com uma visão muito de educação ambiental. E a proposta dele agora é trabalhar com todos os atores, estruturando na prefeitura o sistema de coleta seletiva, né, com, lógico, capacitando catadores, capacitando as escolas, que é obrigação, e capacitando os gestores públicos para implementar os seus sistemas. E tem o segundo programa, que é o que a gente chama CRS, é o Catadores e Catadoras em Redes Solidárias. Deputada, esse programa é essencial para o caso aqui de São Gonçalo, porque não basta os catadores estarem organizados em cooperativas, eles têm que poder comercializar isso, o que eles separam, o que eles recebem, o que eles separam, e comercializar em rede para ganhar escala e poder disputar esse mercado, porque senão eles vão ter uma série de intermediários que, como no campo, na questão da produção agrícola, o produtor lá da ponta é o que ganha menos, e um monte de intermediários ganhando no meio. Né? Nós estamos falando da cadeia da reciclagem. Então esse programa Catadores e Catadoras em Redes Solidárias, ele se propõe a criar uma rede de cooperativas. Esse é um programa feito em parceria com a Secretaria do Trabalho e Emprego, Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, eu vou encerrar por aqui, né, e só reiterar, deputado, que a gente sabe que nem tudo é uma Brastemp. São as irregularidades que estão sendo encontradas nos lixões fechados, ativados, entre aspas, porque na realidade não estão desativados, continuam sendo jogados para caminhões de lixo, não sei de onde vem, qual a proveniência, e também em relação aos aterros usados, quer dizer, de onde são provenientes, de locais legalizados ou não, então, quer dizer, esse fechamento entre aspas. E ao mesmo tempo, no caso de Itaoca, nós achamos lá, dito pela própria empresa, resíduos de sedimentos de dragagem e também entulhos que foram jogados por determinação do próprio INEA. Então, eu gostaria de saber sobre essas questões. Próximo. Vitor, algumas dúvidas assim. A primeira, a minha dúvida é o seguinte:
se previamente à definição desse consórcio, compreendendo que é uma complexidade, não é da cultura do Estado do Rio de Janeiro, essa atuação em consórcios, existem outros estados do país que já têm experiência de mais de 20 anos de funcionamento de consórcios, enfim, isso é uma cultura nova do Rio de Janeiro. A minha dúvida é a seguinte: se foi feito algum estudo prévio de viabilidade econômica dos municípios? Porque o município que a gente tem já vistoriou e há muita reclamação do município. Eu fico pensando, por exemplo, o município de Angra dos Reis, por exemplo, né, tendo que dispor o seu lixo a quase 200 quilômetros em Seropédica, 100 e poucos quilômetros tão distante. Então a minha pergunta é se existem esses estudos prévios de viabilidade econômica, porque, logicamente, a primeira coisa é ter um acordo político, que não é simples, né? Mas político institucional, mas também a questão de viabilidade econômica. Era uma dúvida que eu queria te falar, te perguntar. A segunda coisa é a seguinte: nessa linha que o Fábio levantou, que nos preocupa muito, quer dizer, nós estamos, logicamente, ninguém quer catadores, tem que ficar claro, né? Porque em alguns momentos, não os técnicos da secretaria, mas o secretário fala: não, mas vocês querem manter o lixão? Todo mundo quer o fim do lixão. Ninguém aqui está defendendo a manutenção de lixão nenhum. Agora, isso, a nosso ver, deveria ser precedido de políticas públicas para atender os catadores e seus familiares. E aí não é a Secretaria de Meio Ambiente. Estamos falando aí, né, deputado? A assistência social, a saúde, a habitação, um conjunto de órgãos, de políticas públicas que deveriam estar atendendo essa população. A minha pergunta qual o número real de catadores, real não, mas estimado pelo governo do Estado dos catadores no Estado do Rio de Janeiro? Porque nós já ouvimos os estudos da Política Nacional de Resíduos Sólidos falam em 400 a 600 mil catadores no país. Eu queria saber qual o recorte para o Estado do Rio de Janeiro, porque eu já vi algumas entrevistas que se fala em 20 mil, 42 mil, eu não sei se a Secretaria tem um número estimado, né? A questão do chorume, o Fábio já falou, acho extremamente preocupante essa questão de licenciar os aterros e o prazo, quer dizer, você estava nos falando aqui dos bastidores, a primeira estação de tratamento de efluentes que vai ser acordada com o INEA será a Seropédica, que deve ser assinada nos próximos meses. Nós estamos falando de um aterro que recebe 10 mil toneladas de lixo por dia da capital. Então, eu acho que há um descompasso entre a construção dos aterros de operação e a ausência das estações de tratamento de efluentes. É um problema muito grave que nós estamos vendo por aí. A comissão tem isso filmado, documentado. E uma outra pergunta, em relação, recentemente foi publicada uma informação que dos 92 municípios do Fluminense, meia dúzia já tinha os planos de resíduos aprovados. Eu quero chamar a atenção aqui, Vitor, pelo seguinte: como no caso do município de Niterói, os municípios atenderem a lei, né, que vão ficar impedidos de ter acesso a recursos públicos, federais, principalmente, os municípios estão acelerando, literalmente, a elaboração dos planos. Isso está se dando sem a mínima participação popular. Não adianta o município ter um plano de gestão de resíduos em que os movimentos sociais não foram ouvidos, os catadores não foram ouvidos, a academia não foi ouvida. Então, eu queria saber como a Secretaria está acompanhando isso, porque é fundamental que esses planos saiam a partir de um acordo com a sociedade, porque senão é mais um documento lá da gaveta, frio, calculista, que não vai atender. Porque essa pactuação que a lei prevê é exatamente para as coisas acontecerem. E nós estamos vendo na área ambiental um monte de legislação que não sai do papel. Então, como é que está se dando isso? Se há essa exigência da participação popular, que a lei prevê, mas como a Secretaria está atuando em relação a isso. E só mais duas coisas para finalizar. Uma sobre essa questão dos programas de coleta seletiva. Eu questiono muito essa ideia do Estado subvencionar os aterros e depois isso ser entregue à concessionária privada. Eu questiono bastante essa ideia de transferência de grande volume de recurso público para empresas privadas, enfim. Mas é uma política do atual governo. Mas a minha pergunta
que eu não tenho conhecimento até hoje, Vitor, assim, de municípios que receberam recurso do FECAM para a implantação dessa coleta seletiva. Em vários momentos isso é apresentado, entendeu? Nós estamos apoiando o município para implantar, para estruturar sua coleta seletiva. Então, eu queria saber se você teria um valor estimado de quanto o FECAM transferiu nos últimos anos para os municípios objetivamente, porque é recorrente em todas as apresentações essa questão de que estamos apoiando, quer dizer, apoiando tecnicamente eu sei que estão. Vocês vão, acompanham, eu estive na Prefeitura de Nova Iguaçu, em vários momentos a Secretaria esteve lá. Mas objetivamente não saiu recurso do FECAM para caminhão, para galpão, para isso, para aquilo. Então eu queria saber se tem isso. Parece que vai ficar durante 2 anos e depois sendo utilizado nos 3 rios. Por enquanto está sendo utilizado esse aterro do Sapucaí, como funciona a operação disso? Já está funcionando o consórcio no sentido de disponibilizar recursos para essa operação? Sabe uma última coisa que eu sei que você tem um tempo, enfim, Eu vou tentar responder. vai tentar responder rapidamente. Só uma coisa assim, infelizmente a gente não tem mais tempo, né? Você está com problema de sair, mas assim, tem uma coisa das várias coisas que você me falou no início quando nós estávamos conversando, uma coisa que eu pensei, né? Da sua preocupação, que é minha também, sobre como responsabilizar os grandes dessa cadeia produtiva, né? Então, o debate da reversa, ele é estratégico, porque ele é um debate que hierarquiza as responsabilidades, eu acho que de uma forma estratégica, né? Inclusive, nós vamos realizar aqui na comissão uma audiência pública específica sobre a reversa. Para nós, essa audiência pública é muito importante, porque eu acho que a responsabilização do setor privado, né, num primeiro ponto, e depois as responsabilidades das instâncias de governo federal, estadual, né, os municípios, e, enfim, para nós, no debate, né, desse setor produtivo, essa questão dessa hierarquização de responsabilidades, né, dando a César o que é de César, é muito importante. Então, no seu fechamento mágico, nesse pouco tempo que lhe resta aí, eu gostaria que você apontasse alguma coisa em relação a isso. Ok, deputado. Bom, eu vou tentar responder ou comentar, né, que cada um desses pontos eu acho que são absolutamente relevantes. Nem tudo tem resposta, mas alguns têm resposta ou têm pelo menos uma visão. Primeiro, vou aqui na ordem do que foi colocado e tentando fazer algumas conexões. O Fábio perguntou sobre a inversão da lógica, se não seria correto a gente primeiro incorporar os catadores, né, e depois encerrar os lixões. Fábio, eu em tese compartilho sim com você. E devo dizer que eu sou um dos fundadores do Fórum Lixo e Cidadania no Brasil, né? E naquela época o conceito sempre era esse, que você tem que fazer a incorporação dos catadores, né, com outros trabalhos, com outras atividades, tirar a criança do lixo. Foi aí que nasceu toda essa luta, né, dos vários segmentos aí que estão embrenhados nessa questão. Ocorre que em tese, nós estamos falando de uma missão cuja responsabilidade é do município. Não podemos esquecer. Quer dizer, o Estado do Rio está avançando com uma série de programas, né, onde ele pode, como governo estadual. Falei antes, nós somos uma república federativa. O Estado também tem limites para a sua forma de atuação. Então ele pode induzir, ele pode orientar, ele pode usar a cenourinha do recurso, um monte de instrumentos, tá? Agora, e vocês, nesse trabalho da comissão, vão encontrar municípios que estão mais abertos a esse tipo de diálogo e outros que absolutamente ignoram, que são seus cidadãos, seus munícipes e eleitores, inclusive. Bom, então veja, são opções que você tem que fazer num determinado momento, tá? A política, basicamente, eu não diria que inverteu, eu teria gostado que a gente, há 10 anos atrás, tivesse iniciado todo um trabalho
para, antes de pensar em encerrar Gramacho, né, que tivesse incorporado aqueles 1.700 catadores, né, que já se falou em 10 mil, em 5 mil, etc., os números sempre, né, variam, teria sido o ideal. A sociedade estava aberta, essa discussão estava colocada? Não estava colocada. Ela ficou colocada, eu posso dizer a você, porque aí eu já estou na secretaria, estou na secretaria há 2 anos. Tá? Faltavam 3 meses, nós mandamos um monte de notificações à Prefeitura de Caxias à época. Né? Mais de 1 ano antes, vai encerrar, queremos que vocês participem do grupo de trabalho, montamos uma comissão, né, com todas as secretarias, como você sugeriu, né, para trabalhar 50 grupos federais e estaduais. Onde é que estava o próprio município? Não estava, não veio. No final veio um pouco na marra. Né? Então, é complicado. O Estado não deixará, na minha opinião, aí eu assumo o porta-voz da Secretaria. O Estado não deixará de cumprir a sua meta e a sua política, nem das suas condições, enquanto que, em paralelo, a gente vai ter que correr atrás, sim, do prejuízo. E eu entendo que alguns acabam sendo prejudicados nisso. O ideal seria o que você falou, mas entre o ideal e o possível é o que a gente está enfrentando. Acho que aí a gente pode fazer uma ponte com a pergunta do Sérgio sobre número de catadores. Eu não me atrevo a dizer exatamente o número de catadores. Acho que tem, e temos que lembrar que tem catadores no lixão e tem catadores de rua. E eles são totalmente diferentes. Né? E toda vez que eu antes de ir para a secretaria, eu fui do IBAN, muitos anos, no Instituto Brasileiro de Administração Municipal, e fiz trabalhos em prefeituras, onde você fazia o cadastro se modifica a cada momento. Que aquele catador que você cadastrou na semana passada não está mais, entrou outro, etc. E quando você vai fechar o lixão, então você triplica o número de catadores no mínimo. É assim que acontece. Esse é o dado. Bom, em relação ao tratamento de chorume, o número aproximado que a Secretaria trabalha? Olha, eu vou dar um chute aqui, que em lixão, tá? Eu vou dar um chute. Eu vou dar um chute que é algo da ordem de 2 a 3 mil catadores no estado do Rio de Janeiro. Tá? Agora, a gente vai ter esse número muito mais claro agora com esse trabalho do CRS, que eu falei, catadores e catadores em redes solidárias. Vitor, desculpa, eu vi uma entrevista no MIC, não foi nem aqui na casa, eu vi uma entrevista dele na televisão, falando em cerca de 50 mil catadores no estado. Ele falou isso na televisão. Mas aí você pode estar incluindo os catadores de rua, Janira. Não sei, mas assim, veja, foi orientado foi sobre isso. Se, vamos pegar aqui só para a gente não mistificar. Se, e eu acho bom esse dado, pelo menos para a gente ter a sensibilidade. Se Gramacho, que teve cadastro, recadastro, todas as multas vocês conhecem, no final chegou-se a 1.700, que agora ainda estamos discutindo se incluir mais 100 ou não, tá? Gramacho, 8 mil toneladas dia, 10 mil toneladas dia. A gente não tem, na verdade, nenhum número exato, mas tá? 1.700 catadores, né? Você pode pegar Itaoca, que é o outro grande, né? Que no último cadastro que eu conhecia tinha na faixa de 200, agora já está em 800, né? E pega alguns outros lixões, você não vai conseguir chegar a mais de 3 mil catadores, não adianta. Eu tenho ido pelo interior, você tem tem um colega lá de Santo Antônio de Pádua, né? Em Itaperuna eu consegui contar 12 catadores. Não sei qual a visão que você tem. Entende? É um lixão regional quase, né? Então, eu acho que a gente não deve mistificar. Agora, catador de rua, sim, isso é uma atividade econômica estratégica importante. E eu acho que as políticas públicas têm que ir nessa direção, sem esquecer aqueles que estão na situação mais precária. Tratamento do chorume, Fábio. Também, entre o ideal e o possível, vai uma distância. Né?
Os licenciamentos, eu não posso responder aqui em detalhe pelo INEA, que não conheço cada licenciamento. Né? Os licenciamentos, os projetos prevêem estação de chorume. Quando você implanta um aterro sanitário, imediatamente ele não tem uma quantidade de chorume que faça funcionar um processo. Tá? Depois você começa a ter, sim, as empresas tentam postergar esse investimento, né? Porque é um investimento caro, a discussão das tecnologias, né? Não é simples isso. Né? E não é errado, eu não sou o especialista, mas de tudo que eu já estudei e ouço dos especialistas, não é errado levar chorume e diluir numa determinada proporção com o esgoto sanitário tratado em estações de tratamento de esgoto. Mas qual é o outro lado da medalha? É que no Rio de Janeiro a gente tem muito pouca estação de tratamento de esgoto. Isso é outra comissão, outro problema, deputado. O atraso do Estado na parte de esgotamento sanitário, por mais que seja um programa agora, faz parte do Pacto pelo Saneamento, mas a gente tem 30% de esgoto coletado e tratado. Então você tem poucas estações até para diluir, por isso que acaba indo muito para Niterói. Agora o desafio de botar alegria para funcionar, porque aí você pode distribuir. E lá em Sapucaia, por exemplo, a ideia é que o chorume de Sapucaia vai ser diluído na estação de Petrópolis. Isso, pelo que dizem os especialistas, não há problema em proporções adequadas. Tá? E durante 6 meses, Furnas vai pagar esse transporte, porque até isso é caro. Bom, irregularidades em relação a lixões fechados. Eu acredito que sim, existam. Estava dizendo o deputado antes de começar aqui, que existem, quando a gente diz os lixões foram encerrados, é que, em tese, as prefeituras jogavam nos lixões. Quando elas passam a levar para aterro sanitário, para elas poderem ter o apoio do compra do lixo tratado do Estado, tem que comprovar, e isso também, só te corrigindo aqui, Sérgio, não é subvenção ao aterro, é subvenção ao município. A subvenção não é dada ao aterro em nenhum momento. O município que terá que pagar por aquele serviço prestado. Então o Estado está subvencionando, o município teria que pagar R$40 a tonelada, o Estado vai pagar R$20 por tonelada ao município. O município vai comprovar que entregou isso no aterro, que foi pesado, e olha, dá uma outra comissão, por que as estimativas de geração de lixo eram exageradas, porque se tratava, eu tive essa discussão com o deputado Josias Quintal lá no consórcio do Oeste, né? Que ele calcula uma geração maior do que o nosso cálculo. Se vocês pegarem o relatório da Abrelp que saiu a semana passada, a geração de resíduo por habitante é 1,2 kg por habitante. Meus amigos, desculpe, no Leblon e Ipanema é 1,2 kg, mas a média do estado do Rio não é mais do que 0,800 gramas. E por que nesse relatório está 1,2 kg? Porque representa uma entidade que representa as empresas de coleta de lixo. E os municípios, ao pagarem as empresas, pagaram por estimativa. Agora, quando você leva para um aterro sanitário e tem o controle na balança e manda a planilha para poder receber o subsídio, a subvenção do Estado, você passa a ter esses números mais claros. Mas voltando ao Fábio, em tese, as prefeituras deixaram de jogar naquele lixão, né, e levam para o aterro sanitário. Agora, você tem desde empresas que atendem a grandes geradores, até as próprias empresas que atendem as prefeituras, que irregularmente levam para lá. E o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: denúncia, INEA vai, fiscaliza, multa, etc, etc, etc. Tá? Outro dia eu recebi um e-mail de um colega que trabalha aqui a 5 quadras da Alerj, e ele mandou uma foto de um caminhão coletando o lixo do prédio dele. Grandes geradores no Rio de Janeiro, vocês sabem, não é a Colurb que pega, é o grande gerador que contrata a empresa. Ele foi lá, viu que o carro estava sem EPI, sem, né, equipamentos, etc. Falou, mas para onde você leva o lixo? Eu jogo lá no lixão de Xerém. Meus amigos, não tem lixão de Xerém.
que saindo da rua quitando. Tá? Então não tem um Big Brother para fiscalizar o estado inteiro. O que eu quero dizer, Fábio, é que acredito que haja sim lixões irregulares, que as prefeituras têm que ajudar a fiscalizar e qualquer denúncia tem que ser levada à INEA, que vai ser fiscalizada. Deixa eu ir em frente, porque eu estou preocupado com o tempo. Você falou que em Itaoca há informação sobre entulho depositado. A notícia que eu tenho, e eu não me atrevo a ter a informação de tudo sobre tudo, né? Mas a informação que eu tive em relação a isso é que é importante sim levar entulho para Itaoca, porque ajuda no processo de recobrimento e remediação do lixão. Não há inconveniente, nós estamos falando de entulho inerte, tá? Que é necessário para que haja o processo de recobrimento. Tá? Se há alguma coisa além disso, eu não sei dizer. Tá? O INEA tenta fiscalizar Itaoca da maneira que é possível, mas também não é assim. Entram caminhões de entulho porque vai precisar engranar. Se você olhar, tem caminhão de entulho. Tá? Porque você precisa de material de recobrimento. Estudo de viabilidade econômica, Sérgio, e o caso de Angra dos Reis. Sem dúvida, toda a questão do âmbito ótimo, a gente não fez só o arranjo político. O arranjo político é decorrente de uma tentativa de aproximação da melhor escala, do melhor desenho. Eu não vou dizer que é perfeito, que é impecável, mas porque em algum momento, por exemplo, um município não quis se juntar a esse consórcio, deveria estar mais próximo desse e não daquele. Mas nós não podemos impor, tá? Mas evidentemente a primeira etapa do plano foi isso que deu origem à regionalização, aquele mapinha que eu mostrei para vocês, que vai mudando. Agora, Angra dos Reis, o caso é mais dramático, Sérgio, porque Angra dos Reis tinha um aterro sanitário licenciado que deveria estar funcionando corretamente e que na mudança de governo, por conta de quem não me interessa aqui, mas o proprietário da empresa, do aterro, etc., né, simplesmente parou de operar adequadamente o aterro sanitário. E Angra dos Reis, mais do que isso, não é só Angra dos Reis, ali estamos falando de um aterro que seria regional também, porque ele tem que atender a Paraty, porque Paraty é município integralmente tombado como patrimônio nacional e não pode ter aterro sanitário, tudo é área de proteção permanente. Né? Bom, então é importante que haja um aterro sanitário em Angra? Nesse momento, o que o INEA está fazendo? Fiscalizando, multando, reunião da doutora Marilene com a empresa, com a prefeitura, para tentar regularizar a situação do aterro, para que se ganhe uma vida útil maior possível, adequada, porque não há realmente, você tem toda a razão, como Angra dos Reis, levar para a seropédica. Isso foi uma solução emergencial. Você não vai deixar o lixo na rua, você não vai deixar o lixo na Ilha Grande, você tem que coletar o lixo e tem que dar uma disposição final adequada. Não pode jogar naquele aterro que está virando lixão. Então ele foi suspenso, foi feito um acordo, eles continuaram operando para Paraty, que são 30 toneladas dia, e as 150 toneladas dia estão indo para a seropédica enquanto eles revertem a situação daquele aterro. Há ideias, ali é o caso típico onde eventualmente vale a pena usar uma tecnologia mais avançada para reduzir a quantidade de lixo mesmo após coleta seletiva. Mas é bom dizer que tanto a Prefeitura de Paraty quanto a de Angra estão super agora mobilizadas para os seus programas de coleta seletiva para avançar nisso, estão trabalhando conosco e voltaram a discutir conosco o consórcio, que estava em suspenso, que antes a gente não conseguia ter diálogo com aquelas administrações. Então, Angra dos Reis é um caso dramático, você tem toda a razão. A gente precisa que algo tenha um local. Senão vai ter que levar. Vocês querem saber? O Batuba estava querendo trazer aqui para a seropédica, é uma loucura. Por isso que tem que achar a escala possível. Tá? Planos de resíduos. De um lado, sim, a lei dizia que até
agosto do ano passado, os municípios deveriam ter os seus planos de resíduos como pré-requisito para se candidatar a recurso do governo federal. No dia seguinte, os jornalistas vieram me perguntar: cadê os planos? Quem te entregou e tal? Eu digo: peraí, pessoal, o município não é obrigado a entregar o plano aqui para mim, para o Estado. Tá? O plano é um instrumento de gestão, que não é para ir para a prateleira, e que tem que ser um pré-requisito para captar recursos federais. Só que os recursos federais que existem são basicamente para aterros sanitários, que é algo que o Estado já está solucionando. Tá? Vou fazer uma ponte com a pergunta sobre recursos para equipamentos. Mas então veja só, poucos municípios fizeram os seus planos. No Estado, a Secretaria e o IDEA estão apoiando com recursos dos comitês de bacia e do FECAM planos de saneamento básico para todo o Estado, para municípios. Foco primeiro: água, esgoto e drenagem. Em alguns lugares onde havia dinheiro, para resíduos sólidos. Eu não tenho aqui mais um mapa, mas posso te mostrar no mapa, né? Os blocos, a gente está fazendo isso por subbacia hidrográfica, mas os planos são municipais. Qual é a luta? Prefeito, assine o convênio conosco, o plano é do município. O município é responsável pelo processo participativo. Eu não posso convocar a população do município de Itaucara para fazer audiência pública. É o prefeito quem convoca. Né? Santo Antônio de Pádua está nesse... Né? Está no bloco. Mas eu te garanto que em Itaucara você não vai ter problema para convocar, que a prefeitura convoque a população para fazer esse debate. Perfeito. Então está acontecendo isso. Os planos estão sendo realizados. A Secretaria e o INEA fizeram as licitações, contrataram as empresas para fazer isso. Por bloco de municípios, se eu fizer cada município isolado, o custo também é muito maior. E mais, para saneamento você tem que ter um olhar de bacia hidrográfica. Mas o plano é do município, é municipal, discute a questão da gestão, etc. Então veja só, tem plano, Niterói fez o seu plano, não foi nem para captar recursos, é porque tem uma empresa, a Clean lá, que fez o seu plano. A seletiva solidária gastou até agora 2 milhões e pouco do FECAM, se não me engano, nesses 4 ou 5 anos de trabalho, que é para capacitação, apoio e informação. Não tem recurso do FECAM para os equipamentos. Nós estamos tentando uma parceria com o BNDES para que o BNDES financie via Estado, porque o BNDES não financia para cada município isolado, nem para cada cooperativa isoladamente. Mas o Estado pode captar esse recurso para disponibilizar para as cooperativas em maquinário, equipamento, etc. E ontem recebi um diretor do Banco do Brasil, né, que pode vir a financiar equipamentos de coleta. Né? Estamos tentando desenhar esses programas. O FECAM não está autorizado, por lei do FECAM, a financiar esse tipo de material. Tá? Falta responder ao Tiago e a deputado Tiago e a deputada Janira. Sapucaí, a sua pergunta sobre a questão da operação. Neste momento, está na rua, levamos tempo para colocar na rua, porque isso vai para Tribunal de Contas, Ministério Público, etc., o edital de concessão da operação. Começa essa operação, o consórcio tem uma conta, os municípios aportam a sua parcela e o Estado a sua parcela nesse contrato de rateio para pagar essa operação. Nesse custo está previsto, inclusive, os custos posteriores ao encerramento do aterro, porque durante muito tempo vai ter ainda coleta, tratamento de chorume. Então, quando a gente faz uma obra desse tipo, você tem que estar pensando, vai encerrar, esse lixão tem 15 anos de vida útil, esse aterro tem 15 anos de vida útil, depois você ainda tem mais 20 anos de fiscalização. Tudo isso entra na contabilização do projeto
Tá? Então, não sei se era essa a sua pergunta, está sendo contabilizado tintim por tintim e está no edital de concessão que foi e voltou 300 vezes, discutido com todos os municípios. E por fim, deputada Janira, o tema da logística reversa é um tema que, já lhe disse, eu mesmo fico sob pressão e na preocupação na questão do plano estadual, porque a logística reversa ela não é só do estado do Rio, ela é um sistema nacional, tem os grupos de trabalho que foram criados de acordo com a lei federal. Por exemplo, agrotóxico, que já tem um bom embalagem de agrotóxico, tem um bom sistema de logística reversa, ou óleos lubrificantes. Né? Quem está pagando o sistema de coleta de óleos lubrificantes? São geradores da Petrobras, da Shell. Você paga em cada litro de óleo que você está consumindo. Tá? E essa é a lógica do sistema. Ora, ela mexe com custos com um sistema nacional. O estado do Rio, se implantar uma coisa em separado, ele corre dois riscos. Primeiro, de que os geradores digam, não, vocês estão inconstitucionais, estão contrariando a lei, porque esse é um acordo setorial nacional que depois pode vir para um acordo setorial estadual. Ou eles vão dizer, vocês estão interferindo em política industrial. Tá? Então, eu acho que esse é um tema relevante, muito difícil de falar rapidamente. Eu só queria acrescentar um tema bacana que eu acho que vale para essa comissão com o objetivo dela, e eu sei que estava convidado alguém da CDES, não sei se está aqui. Nós temos tentado fazer, temos feito contatos com a CDES, a reivindicação de todos os atores da área de resíduos sólidos é a desoneração da cadeia produtiva da reciclagem. Isso afeta ao grande gerador, ao sistema de logística reversa, afeta a quem vem implantar uma pequena indústria de reciclagem, afeta os catadores. Né? Então, esse é um tema que tem que ser discutido no âmbito do Estado. Como é que a gente, como Estado, pode reduzir a incidência de valores se você já pagou o tributo quando comprou esse equipamento? Por que vai ter que pagar de novo o tributo na cadeia da reciclagem? Quadritributação. Pessoal, acho que passei aí a lista que vocês passaram. Tá certo. Olha só, Vitor, a gente vai continuar aqui, mas assim, agradecer a você, né? Eu acho que o nosso objetivo era ouvir a Secretaria de Estado acerca da estratégia do setor, né? Então, acho que você já nos deu aqui um bom passo para a gente, né, poder colocar nos anais da comissão esse diálogo aqui importante, né, entender um pouco melhor como que o Estado está articulando, né, essa estratégia de consórcio. Né. Ao final, as prefeituras podem ficar com um grande problema. Né? A depender de como se implanta ou não o consórcio público e da forma como se implanta esse consórcio, a responsabilização ela pode ser muito pesada para as prefeituras. Acho que existe uma situação aí, eu diria que a situação das prefeituras, guardando as devidas proporções, dentro da cadeia produtiva, ela é tão sensível quanto a dos catadores. Né? Se existem dois polos mais sensíveis nessa cadeia produtiva, né, são os catadores, que é o limiar, né, o limite, e as prefeituras. Né? Eu estou aqui representando a Prefeitura de Ana Reis, peço desculpa pelo atraso, mas o convite chegou ontem para mim. Para mim o convite chegou ontem e assim, o trânsito não é moleza. Né? Bom, o Vitor colocou muito bem, né, como é que está a situação do consórcio, né, Angra e Paraty. Né? A gente está lá numa bacia geográfica que não oferece locais onde seja licenciado um aterro sanitário. Né? Então, Angra e Paraty retomaram uma conversa que já havia morrido no final de 2008, 2009, por aí. E como ele colocou, e ele tem acompanhado, né, porque esse consórcio está sendo reconstruído, sob a luz da Secretaria de Ambiente do Estado, pela SEPLAG, que é a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, justamente para a gente fazer o mínimo, né, de cometer o mínimo de erro
né? Porque a gente sabe que depois, o erro nesse momento, lá na frente, ele vai pesar. Então, ele colocou muito bem a própria busca de soluções tecnológicas do tratamento de imagem digital por conta da gente não ter local licenciável para aterro e, inclusive, Furnas, né, da empresa do grupo Eletrobras entrou nessa discussão junto com a gente, porque as prefeituras de Paraty não têm nem pessoal técnico para avaliar a tecnologia, né? E nem pessoal técnico para fazer a modelagem econômica de um empreendimento desse. Então, Furnas procurou a gente lá em Angra e entrou nessa discussão com a gente justamente na parte da discussão tecnológica e da modelagem econômica dessa solução tecnológica, né? E o Vitor está por dentro dessa história e ele colocou, aliás, assim, até que enfim eu escutei alguém falar, de Angra dos Reis, falar certinho como a coisa funcionou, porque quando ele falou assim, o drama que passou, né? A célula emergencial da CTR Costa Verde, né, que na verdade é Locante, né, fechou para os caminhões de Angra dos Reis e recebeu de Paraty. Aquele drama quem viveu fui eu, que eu estava aqui em Niterói, na Ampla, e recebi um telefonema a 1h da tarde na Ampla, dizendo que o aterro tinha fechado os caminhões de Angra, mas os de Paraty entraram. Então os motoristas dos caminhões de Angra fecharam a estrada, naquele local que você esteve, né? E eu falei, pelo amor de Deus, eu falei com o encarregado da Limpatec, né, que era a empresa que faz a coleta de lixo em Angra, pelo amor de Deus, fala para os motoristas abrirem o acesso, porque daqui a pouco a gente vai ter uma pancadaria aí, no dia 10 de janeiro, 10 dias de governo e uma pancadaria, com sangue, com certeza, porque o cara está sem almoço, o sujeito está com o caminhão cheio de lixo, e a gente ficou o dia 10 e 11 de janeiro sem coletar lixo, porque você não esvazia o caminhão, você não tem onde não pode coletar. Esse foi o drama. E aí o que faz? Bota-se no aterro encerrado antigo e vai se acumulando lá até conseguir fechar o contrato emergencial para levar para a seropédica. Foi isso que aconteceu, né? Bom, com relação aos catadores, durante a década de 90, aquela área, que ela começou como lixão em 1986, e teve muito catador ali de lixão trazidos de Volta Redonda e Barra Mansa, né? Quem fazia compra de material reciclado lá era o pessoal lá de Volta Redonda, Barra Mansa, o Galvão e outros sucateiros de lá, trouxeram as pessoas de Volta Redonda e Barra Mansa e compravam lá. Compravam às vezes com garrafão de cachaça, né? Durante a década de 90, eu trabalhava já na prefeitura, num outro setor, e aí me jogaram no lixo, e até hoje eu não consegui sair dele, né? Como o Sérgio falou, o Vitor falou, vira uma cachaça na vida da gente. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente viabilizar os catadores saírem de dentro do meio. As casas eram no meio do lixo, né? As crianças ali no meio do lixo. Então, assim, sair de dentro do aterro com as coisas deles, inclusive com os elementos de construção das casas, né? Para fora da área do aterro. A gente cercou o aterro, fez o cadastramento, não podia mais entrar criança, não podia mais entrar alcoolizado, não podia mais uma série de coisas, né? No final da década de 90 mudou o governo, né? O governo novo que entrou fez o projeto de transformação em aterro controlado. Aí eu já não estava mais em Angra. Eu vim para Niterói em 2000. Né? 2000 foi a eleição, 2001 fez o projeto e 2002 o projeto de transformação do lixão em aterro controlado foi executado. E aí, nesse momento, aí não pôde mais entrar catador, né? E os catadores... Bom, mesmo durante a década de 90 já estava havendo esvaziamento por conta do sistema que a gente tinha de coleta seletiva no município, que fez com que o resíduo que fosse para o Arilhó ficasse mais pobre, né, de valor. Né? E
no início do século agora, né, nos anos 2000, houve esse trabalho de transformação do lixão em aterro controlado mesmo, de verdade, e muita gente voltou para a Barra Mansa, Volta Redonda, e outros ficaram por ali, pela Liró, e foram fazer outras coisas. Né? Então, hoje, né, a gente assumiu, o PT reassumiu a Prefeitura de Angra em 2013, ali onde a senhora esteve, já não tinha mais catador há 10 anos ou mais. Né? Já não tinha catador ali dentro do aterro há 10 anos ou mais. A gente tem em Angra catadores nas comunidades, catador urbano, não catador no lixão. E um desses grupos de catadores formou uma associação. Eu ajudei a formar essa associação, já como funcionário da prefeitura de novo, né? A gente pesquisou o estatuto, escreveu o estatuto, leu o estatuto, votou, e eles fizeram uma associação que hoje, esse programa do governo do estado, do CRS, eu não sei exatamente qual é o programa, mas já foram várias vezes em Angra e já estão preparando esse grupo, que forma uma associação, que tem CNPJ, tudo direitinho, para esse grupo ser o embrião da formação de uma cooperativa de catadores. Então, a gente, mais uma vez, estamos tendo o apoio do governo do estado nessa formação. Agora, qualquer trabalho no lixão ou com aterro hoje, né, a gente escapa desse drama do catador, porque não tem catador em aterro em Angra dos Reis. Né? É isso. Assim, o resumo de Angra é mais ou menos isso aí. Que é real entre a lei, né, a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e toda outra legislação complementar que orienta, né, as estratégias aí nesse setor. A ação concreta, a gente hoje viemos aqui para o exercício de ouvir com ouvidos de ouvir, né, e o Vitor fez uma explanação aqui, e a todo momento para nós da comissão que estamos percorrendo os municípios, a gente vê que existe uma contradição, né? Se não uma contradição, mas uma distância muito grande, né? Entre aquilo que se coloca, né? Os prazos que são colocados e o que efetivamente se encontra, né? Tanto nos lixões quanto nos CTRs. Em relação à questão dos lixões, né, ou seja, o governo reafirma, e o Vitor hoje fez isso aqui, a possibilidade do fechamento de todos eles até 2014. Sendo que do mapa que foi repassado pela INEA à comissão, né, enfim, com todos os municípios onde esses lixões, segundo o INEA, estão fechados, ou seja, já foram fechados, e aí o critério hoje, o Vitor agregou digamos, um elemento, né, a esse critério que, não, nós só consideramos fechados aqueles, nós consideramos fechados aqueles aonde as prefeituras, né, utilizavam-se desses lixões, elas deixam de utilizar e passam a encaminhar em CTR, então esses nós estamos considerando fechados. Acontece que de 40 que eles consideram fechados, a comissão já foi a 12, né? E todos os 12 que nós fomos estão abertos, né? Com uma ou outra característica, mas estão abertos, né? E objetivamente com caminhões das prefeituras operando, né? Tem mil, digamos assim, desculpas diferenciadas do porquê fazem. E sempre tem uma justificativa em cima de um drama. Não é só a Angra dos Reis que vive um drama, né? Quer dizer, eu também acho assim, eu fiquei chocada em Angra dos Reis, né? Fiquei chocada, assim, pela própria miscelânea dentro da cidade, entre a superestrutura política da cidade, né? A falta de consenso da superestrutura política da cidade em relação ao que se fazer com uma situação emergencial. Outra, porque, seja transitória ou não, é uma situação muito... é uma situação que você olha e você vê uma série de coisas acontecendo. O descarte de parte do chorume no Rio Vermelho, o lixo hospitalar de forma tão visível quanto nós encontramos.
enfim, a contaminação da área do entorno, né, de uma forma geral, sei lá, foram várias coisas. Então, mesmo essa transitoriedade, ela de uma certa forma, ela agride, né? Ela mantém um estado de agressão. Então, não é uma coisa que você possa achar tranquilo ou esperar até se entende, né? Mas não é um entendimento que lhe dá uma tranquilidade, pelo contrário, lhe dá uma situação de emergência, coloca uma situação de emergência, né? Ali, Angra, de tudo que nós vimos, né, nos 12 municípios, pode ser que a gente ainda a outros municípios, mas Angra nos inquietou bastante pela agressividade da situação, sem contar a situação política, que é uma coisa insustentável, né, do meu ponto de vista, de você ter aquela relação de uma empresa com a prefeitura, que é um serviço essencial, fundamental para a população, né, e em função de desacordos econômicos, né, uma empresa impor uma situação como a que está sendo imposta na cidade. Eu lhe digo uma coisa, se eu sou prefeita de Angra, entende? Aquilo, eu sei das dificuldades institucionais, jurídicas, estamos falando assim, né, de forma categórica. Eu acho que aquela empresa merecia ser pega pelos fundilhos e colocada para fora. Eu estou junto com os caminhoneiros de Angra, né, porque é uma agressão muito forte à cidade. Né, você cessar o serviço com a cidade, você está dentro da cidade, numa estrutura que foi construída pela cidade, porque aquele CTR que a Locante hoje articula e negocia ali, são recursos da cidade, são recursos, né, dos cidadãos lá. A gente já levantou toda a situação de Angra e a gente sabe que aqueles recursos ali são da cidade. Então, né, esse recurso que aí remete ao debate que o Sérgio Ricardo colocou aqui para o Vitor, né, da SEC, que é o problema, que essa estratégia também do Estado, né, na formação dos consórcios, de construir a estrutura, né, o Estado, na verdade, o governo federal, o Estado e os municípios vão construir estruturas que ao final também ficarão na mão da iniciativa privada. Isso é assim, né? Então, assim, o que nós queremos? O que a comissão quer? Jogar luz sobre isso. É preciso que a sociedade, as pessoas que pagam seus impostos, que compram um pãozinho, que pagam uma passagem de ônibus, né, que compram um refrigerante, enfim, as pessoas que pagam os impostos através dos produtos que consomem, através, enfim, do imposto de renda, as pessoas que pagam, que sustentam toda essa estrutura, elas precisam poder visualizar esses negócios que são realizados entre o poder público, as diferentes esferas e o setor privado, e dizer se realmente é isso que é essa estratégia, né? Se realmente é esse tipo de política que ele quer para organizar esse setor. Falar de lixo, né, falar primeiro de muito dinheiro, né? Falar de lixo é falar de bilhões. Nós não estamos falando de qualquer coisa, estamos falando de bilhões, né? Nós estamos falando de uma cadeia produtiva que, né, pode articular aí, enfim, muitos bilhões. E hoje, objetivamente, quando a gente olha quem é que está se beneficiando disso, e pior, a expectativa de quem vai se beneficiar disso, né, enfim, são os grandes desse setor. As prefeituras e os catadores são o polo mais frágil. As prefeituras e os catadores são os polos mais frágeis dessa relação. Em 2004, e que acompanha, principalmente faz a defesa das comunidades excluídas e desassistidas. E, nesse sentido, a gente está acompanhando esse trabalho da comissão como exemplar para o país, porque esse drama da questão do lixo é um drama nacional e até continental, né? E essa questão da semântica ou da neurolinguística é muito importante que fique destacado. Quando um estado como o do Rio de Janeiro, ele declara em alto e bom som, inclusive em conferências internacionais, de que ele está procedendo ao encerramento do lixão, é importante dizer o seguinte: o que é o encerramento do lixão? Ele é um processo que prevê uma série de medidas técnicas e operacionais que você impeça aquela situação que ele está impactando, principalmente a questão da geração do chorume
que começa a ir para os corpos d'água. No caso, por exemplo, lixão de Itaoca, ninguém pode dizer que aquele lixão está encerrado. O volume de chorume que continua vazando na Baía da Guanabara é bastante considerável, porque ele está com uma profundidade bastante grande e você percebe essa presença. Então, o que você tem no máximo é alguns lixões que deixam de operar. Então, é questão linguística. Deixam de operar, o que não significa que estão inoperantes. Então, então o que o Estado do Rio de Janeiro está fazendo é encerrando a operação de alguns desses lixões. Eles estão deixando de operar, mas não significa que eles estão ficando inoperantes, porque ele vai levar pelo menos o mesmo tempo para poder ser recuperado. E uma outra questão com relação aos municípios é que você falou muito bem, que está fragilizado dentro dessa cadeia, é porque existe aquela lógica, aquilo que é de todo mundo não é de ninguém, ninguém se responsabiliza. Então o que acontece? Como você muitas vezes não tem a questão da criminalização do responsável, então um prefeito, ele passa para o outro, que passa para o outro, que passa para outra gestão, e você não tem a criminalização da pessoa física, e nem tampouco da pessoa jurídica do município. Então fica um vácuo em que existe uma situação de crime, esse crime é continuado, portanto as pessoas deveriam responder criminalmente, mesmo aquelas que deixam aquele passivo, mas você não tem mecanismo para cobrar essa criminalização. Quem sabe a comissão possa apontar, talvez um indicativo jurídico que pudesse recomendar a responsabilização criminal dos operadores que estão deixando esses passeios, apontando para os que vão ficar para além de 2014, para além de 2020, para além de 2021, porque eles não vão ter condições de estar realmente resolvendo esse problema. Mas alguns casos são emblemáticos. Por exemplo, a Angra dos Reis é conhecida mundialmente pelo problema da energia nuclear. Já tem um passivo muito grave, que é o resíduo nuclear. Tem regiões do Rio de Janeiro que são muito importantes de serem tratadas de forma exemplar. Ou seja, eu acho que ajudar os municípios a tentar não ficar nessa cadeia fragilizada, mas também ao mesmo tempo apontar, selecionar regionalmente alguns que são exemplares. Paraty é uma situação exemplar também, quer dizer, uma cidade que faz uma feira literária mundial. Então você tem algumas regiões do Rio de Janeiro que merecem sim um tratamento todo especial, no sentido de apontar soluções para que isso não volte a acontecer. Tá bom. Eu agradeço a Morelli, essa intervenção final, agradeço às prefeituras. Com certeza nós vamos continuar esse diálogo. Essa comissão vai continuar até setembro, nós vamos continuar as nossas vistorias, nós vamos realizar alguns seminários, nós vamos continuar convidando as prefeituras, acompanhando aí o processo da formação dos planos municipais, enfim, nós queremos fazer parte dessa possibilidade que está prevista aí até 2014. Nós vamos fazer parte disso, fiscalizar, fazer essa fiscalização, mas não só fazer a fiscalização, também poder servir como uma força dentro da casa, no sentido de contribuir também, para que esse setor se organize, e particularmente na questão dos catadores, nós também estaremos buscando as prefeituras. Principalmente nós, na terça-feira da semana passada, tivemos aqui uma reunião com a Prefeitura de São Gonçalo. Na nossa avaliação, uma reunião muito boa, com a presença da Prefeitura, com a presença do presidente da empresa que está operando lá, da Rastec, com a presença do Banco do Brasil, do líder do governo, da Conab, do Fórum de reciclagem, enfim. Os catadores também. Com a presença do NEM, liderança dos catadores lá em Itaoca, e construímos, eu acho assim, foi construído, a comissão ela propiciou uma mesa, propiciou um encontro,
né, onde se construiu ali, né, um acordo, pelo menos um pré-acordo, né, no sentido de dar uma solução definitiva para a questão dos catadores. Óbvio que todo acordo, todas as partes cedem, né, um pouco aqui e ali, mas eu acho que se a gente conseguir, né, e a comissão vai acompanhar, e mesmo ao término da comissão, né, a ideia nossa é pelas comissões permanentes, enquanto mandato também, fazer esse acompanhamento, mas se objetivamente, ao final, né, a prefeitura, junto com todos esses, com a empresa, com o governo federal, via Banco do Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida, enfim, se nós conseguirmos que os cerca de 800, quase 800 catadores tenham um condomínio, né, construído com a sua moradia garantida, tem um posto de saúde, a escola, a creche, né, que a cooperativa que hoje é operada realmente por eles tenha o aporte financeiro, né, aqui prometido pela empresa de articular esse aporte. Quer dizer, se a prefeitura cedeu os terrenos, enfim, está, né, num esforço muito bom nesse sentido. Então, nós ficamos muito felizes na sexta-feira de poder fazer parte, né, de propiciar, de estar junto, de buscar os atores, né, de participar desse arranjo bom, desse arranjo público, né, que nada mais foi do que um arranjo de dar visibilidade a esses trabalhadores e buscar as políticas públicas que são, né, aí destinadas a eles e que muitas vezes por uma ineficácia, uma inoperância das diferentes esferas, né, dos governos, enfim, não se concretizam, né? Então a comissão ficou feliz nesse sentido de poder ter feito essa articulação com a Defensoria Social, com a empresa, com a prefeitura, com o governo do estado, né? Pela amostragem que a comissão tem, ou seja, de 40 lixões que a Secretaria alega já ter fechado, em 12 municípios que a comissão esteve, em nenhum desses 12 municípios, efetivamente, esses lixões estão fechados. Muito pelo contrário, nós os encontramos em pleno funcionamento. Então, se for por essa amostragem inicial, eu diria que é impossível o governo cumprir esse prazo de 2014. Mas sobre a questão dos consórcios que estão sendo firmados, ele falou que 5 já estão em operação, a comissão pretende visitar esses municípios em que os consórcios foram firmados? Sim, olha, a comissão, no prazo, 120 dias, prorrogados por mais 90 dias, nós pretendemos ir a todos os municípios. A questão do lixo, obviamente, ela é uma questão que afeta todos os municípios e existem demandas diferenciadas de município para município. Então, a comissão pretende aos municípios conversar com as câmaras de vereadores, com as prefeituras, conversar com a população. Nós queremos ter uma visão da implantação dos consórcios de todos os lados. Infelizmente, não existiu, durante a confecção da lei, a obrigatoriedade das audiências públicas, né? Então, a comissão vai procurar cumprir esse papel, ouvir, né, o lado da população, que é a mais afetada quando qualquer empreendimento desse se coloca, né? Agora, nós não somos contrários aos consórcios públicos, muito pelo contrário. Acho que é importante a existência dos consórcios para poder articular, ainda mais pelo fato das prefeituras não terem capacidade econômica sozinhas de resolver o problema. Agora, isso também não significa que esses consórcios sirvam para organizar uma área que depois será passada para o setor privado. Então, assim, vamos acompanhar a implementação dos consórcios e fazer as críticas devidas a cada momento. Muita disposição, uma comissão que trabalha, né, em pouco mais de um mês e meio, já foi a 12 municípios, já realizou audiências, e mais do que isso, né, eu acho que a audiência pública que nós realizamos no dia 7, que foi a que permitiu a construção de um acordo, né, para os catadores de Itaoca, eu acho que é a maior vitória da comissão, né, em um mês e meio de trabalho, a gente conseguiu sentar todos os atores sociais envolvidos, a prefeitura, a empresa, né, a Rastec, o governo do estado, o Banco do Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida, o Fórum de Reciclagem, e construir, ou seja, colocar todos esses atores, né, operando a favor de uma resolução para os catadores de Itaoca, que são o setor mais sensível, né, de todo esse debate. Para nós foi uma vitória. Se a comissão
fosse impedida. Eu digo fosse impedida porque nós não vamos parar, nós vamos até o último minuto. Mas se nós não pudéssemos mais manter o trabalho da comissão, nós já ficaríamos muito felizes só pelo que nós conseguimos realizar em Itaoca. Agora, existem outras situações e outras demandas em outros municípios. Existem catadores que estão na mesma situação que os catadores de Itaoca, e para nós é quase que uma missão, né, trabalhar junto às prefeituras e junto às empresas, né, que mais até do que as prefeituras nós queremos buscar a responsabilidade das empresas, né, para, da mesma forma que em Itaoca, arranjar solução para esses catadores também.